Boa tarde, povo de Deus. Eu queria deixar uma palavra para vocês nessa tarde maravilhosa, abençoada de Cristo. E eu tenho certeza que vai servir para muitas pessoas essas palavras. E que Deus sopre como vento para quatro cantos desse mundo aí afora. Irmãos, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em 2 Reis. 2 Reis, versículo 5. É uma passagem muito conhecida, mas como ela é viva, ela se renova a cada profeta. Cada profeta, ele revela de uma forma diferente. Já notasse a Bíblia? Ela é traduzida, você pode ler ela 10 vezes, mas ela é traduzida pra gente de formas e expressões totalmente diferentes. Ela é viva. Vamos lá, 2 Reis, versículo 5. Eu queria falar um pouquinho sobre a cura de Naamã. Por quê? Porque hoje Deus falou forte comigo nessa palavra. Você que é cristão há 20 anos de igreja, ou você que está indo na igreja, você é cristão, você não vai para o mundo, você não bebe, você não usa droga, você não se prostitui. Mas talvez você tenha um dos piores pecados que nós pecamos na face de Deus. É ficar, vamos dizer, morno. Eu já vou chegar lá. Vamos para a palavra. Aqui Naamã é curado da lepra. Versículo 5. Todo mundo sabe que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, um homem poderoso. Porém, leproso. Naamã, e ele foi. Com aquela lepra, ele naquele desespero, eu creio que naquela época não tinha tratamento para lepra, né, meus irmãos? Naquela época não tinha tratamento para lepra, eles apodreciam vivos, quem era leproso. Mas aconteceu um fato aqui que eles foram guerrear e pegaram uma menina como criado e levaram dentro da casa de Naamã. Chegando lá, essa menina, ela disse bem assim: eu conheço alguém que pode mudar o estado de Naamã. Você já deve ter ouvido isso. Eu conheço alguém que poderá mudar o teu estado, que é Jesus. E ela falando aquilo para a esposa de Naamã, chegou até Naamã e ali ele foi. Ele mandou uma carta para o rei e o rei disse: será que eu sou Deus para que cure essa doença? E ele rasgou as vestes. E Eliseu vendo aquilo, Eliseu vendo que ele rasgou as suas vestes, ele falou: ei, rasga não, deixa ele vir. Deixa ele vir para ele saber que aqui o povo é de Deus, o povo de Israel é de Deus. Irmãos, tá aqui, ó. Em 2 Reis, ele diz assim, versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, o rei de Israel, rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu mandou ele vir, deixa vir. Ele vai saber que aqui existe um Deus verdadeiro. E assim Naamã foi. O rei autorizou e Naamã foi. Eu fico imaginando a cena. Um homem poderoso. Muita gente está assim, ó, se achando. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não vou descer na olaria. Eu não vou ser humilhado. Eu não quero sofrer. Irmão, então você não pode caminhar com Cristo. Se você acha que você não pode passar por certas coisas na vida, humilhação, crítica, abandono, deserto, então não tem como servir a Deus, não tem. Porque é no deserto, é na humilhação que nós crescemos espiritualmente. E eu fico imaginando Naamã chegando lá, irmãos. Cheio dos soldados. Aí saiu o criado de Eliseu, o servo de Eliseu, e ali ele entrega para Eliseu, para o leproso, o que Eliseu tinha mandado. Ele entregando e falou: ó, o profeta Eliseu mandou você banhar naquele rio 7 vezes. E esse rio era um rio muito sujo. Olha só como é que é a pessoa. O homem estava podre, sujo. E ele teve nojo de entrar dentro do rio sujo, sendo que o sujo era ele, não era o rio. Muitas vezes nós ficamos com medo
do que Deus manda nós fazer. Mas se é Deus que está mandando, você tem que fazer, você tem que confiar. Ou você acredita que Deus vai mudar o estado, irmão, ou você não acredita, não tem como servir dois deuses. A palavra de Deus diz que um fica furioso e o outro fica estressado. Mas a palavra diz em outras formas. Mas com o mesmo objetivo, não tem como servir dois deuses. Não tem condição. Então, voltando para a palavra, irmãos, ele foi frustrado. Pô, mas eu achei, ele pensou, eu achei que só ele estendendo a mão e falando, lepra, sai em nome do teu Deus, eu ficaria curado, mas eu vou ter que mergulhar nesse rio sujo. Aí diz ele que saiu lá no versículo 12. Não, são porventuras Abanar, a Farpar, rios de Damasco, melhores do que águas de Israel. Então ele queria um rio bom. Além de estar em pecado. Tem pessoa que é assim, está em pecado, está na carne, está vivendo, sabe lá Deus como, ainda exige as coisas de Deus. Pode parar com isso aí, em nome de Jesus. Ninguém pode exigir nada de Deus. Ninguém pode. Você tem que exigir de alguma coisa de Deus quando você estiver fazendo a vontade de Deus. Aí você pode, Senhor, eu preciso, você pode pedir, mas exigir também não. Essa não é bem a palavra certa, exigir nada de Deus. Mas você pode se humilhar aos pés do Senhor e pedir. Mas se você não está limpo, se você está em pecado, só está usando máscara, você não tem que exigir nada. E Naamã ele estava assim. Naamã estava leproso. Não servia a Deus. Com certeza devia servir outros deuses, sabe lá quais, né? Então, irmãos, nós temos que vigiar. Vamos fazer o que Deus manda. Se Deus está mandando descer, você acha que não é, mas é para fazer. Porque Deus tem algo contigo ali. E ali Naamã foi naquela indignação. Ele, poxa, não podia ser naquele rio, não poderia me lavar e ficar limpo. E voltou-se e ficou com uma indignação. Então se chamaram eles e os oficiais e lhe disseram. Aí o filho dele se intrometeu, meu pai, e se ele pedisse outra coisa maior, o senhor não faria para ficar curado? E ainda o filho dele indagou, os amigos dele, né, soldados. Então conquistaram dele lá. Até ele ir. Chegando lá, ele foi e mergulhou. Só que ainda eu não cheguei onde eu quero. Que Deus quer falar. Naamã ele foi no 7º mergulho, assim como o profeta falou. Irmãos, se o homem é de Deus, se ele vive o que ele prega, se ele tem um Espírito Santo na vida dele, cuidado com o que ele fala. Porque vai se cumprir. Eliseu foi e mandou ele lá. Ele foi e aconteceu do jeito que ele falou. Sabe por quê? O profeta é a boca de Deus. Aprenda isso. Aprenda a respeitar o profeta. Aprenda a dizer, não, Deus está com ele, cuidado, se tocar nele, vai tocar em Deus. Voltando para a palavra. E Naamã mergulhou 7 vezes e ficou curado. A palavra de Deus termina aqui assim. Irmãos, eu queria agora entrar na palavra de crente, de cristão. Se você continuar entrando no rio só no joelho, a água batendo no joelho, você não vai sair do lugar. Você tem que mergulhar, porque se você não entrar nesse rio, porque o Espírito Santo não é esse rio sujo que a Bíblia fala, eu estou dando uma comparação, o Espírito Santo, vamos supor que é uma água bem limpinha, você vai entrar, vai mergulhar de cabeça no rio. Não tem como servir a Deus pelo joelho, a água do Espírito Santo pelo joelho, não, você tem que ser por inteiro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Por isso que você está parado. Por isso que nada na tua vida anda, teu ministério não anda, teu casamento não anda, tua vida espiritual não anda, tá tudo do mesmo jeito, porque você não tem mergulhado, você não tem se entregado para Deus. Aí fica, né, murmurando, não ora. Não é tempo de murmurar. Não há tempo de duvidar de Deus, nós temos que crer que Deus é o nosso Deus, indiferente da nossa situação. Se ele te der, ele é Deus, se ele não te der, amém, ele também é Deus, ele não vai deixar de ser Deus. Irmãos, que vocês estejam preparados para o que der e vier. Eu queria continuar mais, mas infelizmente o tempo não me deixa. Fica na paz do Senhor. Medite, mergulhe, faça como Naamã, mesmo contra a vontade, com medo. Naamã talvez não sentiu medo, mas ele sentiu nojo, sendo que o podre era ele, não o rio. Mas vamos nos colocar na presença do Pai. Em nome de Jesus eu profetizo para você que ouve, que você há de se jogar, de se mergulhar no Espírito Santo de Deus para que as outras coisas possam acontecer, amém? Ficam na paz grandiosa do Senhor Jesus.